Bom dia, turminha! Como estão? Vamos começar nossa aula de geografia? Então, vamos lá. Olá, turminha! Hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 de geografia, tá certo? Então, vida e aspectos culturais no campo. Então, observe essa imagem. O que você está vendo? Hein? Essa imagem é o quê? É uma imagem que representa o dia ou a noite? A noite, né? Por que a gente consegue identificar que é a noite? Por conta das estrelas, né? E a cor mais escura. Então, olha só, vamos ler. Você sabe o que é astrofotografia? É a prática de fotografar a imensidão do céu, os astros, as estrelas e outros corpos celestes. Para tirar as melhores fotografias, a melhor paisagem é o céu do campo, porque ele é mais limpo. O espaço rural tem menos poluição e menos iluminação artificial do que nas cidades. O céu do interior é tão limpo que algumas vezes conseguimos ver a Via Láctea, a galáxia onde está localizado nosso sistema solar. Neste capítulo, vamos olhar o campo de um jeito diferente. Vamos estudar como é a vida e a cultura no espaço rural. Então, olha só, pessoal, vamos ler aqui trocando ideia. Quando olhamos para o céu, o que podemos ver? Quando a gente olha para o céu, o que a gente pode ver? À noite, as estrelas, a lua, né? Hoje à noite, quando estiver em casa, desligue as luzes e convide sua família para olhar o céu. Converse sobre o que vocês veem e anote no seu caderno o que você observou. Então, quando acabar a aula de geografia, que ficar à noite, você chama a mamãe e o papai, quem estiver na sua casa, para ir lá no seu quintal, tá certo? E observar o modo de vida dos povos tradicionais. Observe a imagem aqui, tá certo? E vai fazer a leitura e você acompanha, tá ok? Até agora você já conheceu diversos tipos de paisagens, não é mesmo? Aprendeu que as pessoas transformam essas paisagens de diferentes maneiras e assim usam o espaço para atender suas necessidades. Nas paisagens do espaço rural, uma das grandes diferenças é a presença de muita vegetação e de elementos naturais, que foi o que a gente já veio estudando nos outros capítulos, né? No campo moram alguns povos que dependem da natureza para manter seus modos de vida, como os indígenas e outras comunidades tradicionais, como os caiçaras, os castanheiros e os ribeirinhos. Para manter sua cultura e sua forma de viver, esses povos utilizam recursos da natureza, conhecimentos e práticas transmitidos de uma geração para outra. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses povos. Então, olha só, aqui são os povos caiçaras, tá certo? Então, agora nós vamos conhecer os caiçaras. São povos que vivem perto do mar, nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles praticam a pesca tradicional e o artesanato e o cultivo de pequenas plantações. Sua cultura é marcada por música e dança, como o fandango e as cirandas, e por festa, como o reizado. Os caiçara têm grande conhecimento das plantas e dos animais que vivem na Mata Atlântica e sabem como explorar os recursos da natureza sem destruí-los. Então, olha só essa foto dos caiçaras. Observa aí no seu livro que lá embaixo, na margem, lá embaixo, no finalzinho, tem um texto falando, Mestre Caiçara faz uma canoa com um único tronco de ingá, um tipo de árvore comum na região litorânea do sul e do sudeste do Brasil. Paraty, Rio de Janeiro, em 2016. Então, eles conseguem fazer as canoas que eles precisam, tá certo? Eles mesmos produzem. Gente, olha só, presta atenção nessa imagem desse homem aqui, Eles são os castanheiros. Então, vamos ver o que é que eles fazem. Os castanheiros são povos tradicionais da floresta. Eles vivem geralmente nos estados do norte do Brasil, como o Pará, e acampam no meio da floresta amazônica por meses para coletar castanhas. Olha aqui dentro do cesto deles, castanhas. Depois disso, as castanhas são selecionadas e transportadas de barco até as cidades,
onde são vendidas para a indústria. Então, ó, vamos ler aqui embaixo, ó, nessa primeira setinha. Coleta de frutos da castanha do Pará destinados ao processo de extração de seu leite em Acará, Pará, em 2013, tá certo? Vamos observar essa outra imagem, olha só, pessoal. Aqui são um monte de mulheres, tá certo? Mulheres indígenas. No Brasil, existem centenas de povos indígenas que vivem em várias regiões. Falam línguas diferentes e possuem formas variadas de viver. Eles se relacionam diretamente com a natureza para viver, cultivando alimentos e conseguindo materiais para construir moradias, barcos, ferramentas e para fabricar utensílios. Aqui embaixo, ó, são mulheres indígenas da etnia Unicuim, colhem amendoins na terra indígena Caxinauá, do rio Humaitá, no Acre, em 2019. Vamos para a próxima página. Olha só, observe essa imagem. Que imagem linda essa criança aqui, nessa paisagem, ó, com muitas plantas, água. Vamos descobrir aonde é esse lugar? Leia com atenção o texto abaixo. Ele fala do modo de vida de um adulto caiçara, tá certo? Uma pessoa adulta, tá certo? Vamos ler. Aqui eu tenho tudo, não deixo o litoral por nada. Eu tenho a vida que eu quero. Pesco meu peixe, faço meus roçados quando é preciso. Se sair daqui, vou fazer o que da vida? A natureza me dá tudo o que eu preciso. É a vida que eu pedi a Deus. Diz Altamiro dos Santos, pescador e morador da Praia Grande do Cajaíba, em Paraty, há mais de 60 anos, tá certo? Então, essa é a fala de um adulto caiçara. Agora, vamos ler aqui embaixo, ó. O texto é a fala de uma criança caiçara, tá certo? Em um dia de sábado. Sábado é dia de descanso e brincadeira aqui na Barra. Dia sem escola, sem horário. Dia para visitar os amigos e se divertir. No verão é melhor ainda. Sábado com sol é dia de correr pela praia, nadar no portinho, pescar no rio, subir no pé de açaí ou se lambuzar com os frutos roxinhos. Então, olha só, essa é a fala de uma criança caiçara, tá bom? A criança caiçara da comunidade, a armação das baleias, brincando nas águas no canal de Bertioga, na cidade de Guarujá, em São Paulo. Fotografia de Rio de Janeiro, em 2014. Então, olha essa imagem. Como essa criança tá? Um dia de sábado. Muito feliz. Tá certo? Então, foi o que ela retratou nessa carta. Que ela estava muito feliz, que no dia de sábado era dia de descanso, era o dia de visitar os amigos, de nadar, de correr na praia, de subir nas árvores. Então, isso foi o que ela relatou da vida dela, tá bom? Então, agora vamos para a nossa atividade. Olha só, turminha. Com base no texto que nós acabamos de ler sobre a vida dos caiçara, do adulto caiçara e da criança caiçara, nós vamos responder as questões, tá certo? Então, olha só, a primeira questão. Com base no primeiro texto, explique como o homem caiçara obtém os alimentos necessários para a sua família. Então, ó, você vai ver lá no textinho, na primeira parte do texto, tá certo? Que o homem caiçara fala. Na segunda questão, observe. Com base no segundo texto, como é a rotina das crianças caiçaras no sábado? O que é que elas fazem no sábado? Respondam, tá certo? Agora, olha só. Agora é com você, ó. Você vai entrevistar uma pessoa aí, ó, da sua casa. Pode ser sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, algum adulto da sua casa, tá certo? Porque essas respostas precisam ser de uma pessoa adulta, tá bom? Então, olha só, a primeira pergunta que você vai fazer para essa pessoa. Olha só, turminha, tia vai ler. Essa atividade era para a gente fazer em grupo, na sala, fazer uma entrevista com as pessoas da escola, né? Mas, infelizmente, não é possível. Então, nós vamos fazer com as pessoas da nossa casa, tá certo? Entenderam? Então, vamos lá. Letra A.
Você e seu grupo devem descobrir como o entrevistado obtém os alimentos necessários para o consumo. Você vai perguntar como é que as pessoas adquirem os alimentos, tá certo? Para consumir. Compare a resposta dada por essa pessoa com a rotina do pescador caiçara. Então, olha só, como nós adquirimos a nossa alimentação, os produtos que nós precisamos, é igual aos caiçara? É igual ao que o adulto caiçara retratou no texto dele? Então, você vai ver a diferença dele para a nossa e vai anotar aqui, tá certo? Letra B. Agora converse com uma pessoa do seu grupo para responder qual a diferença entre a rotina de um dia de sábado de uma criança caiçara apresentada no texto, tá certo? Qual é a diferença? Então, você vai ter que colocar aqui. Você acha, olha só, você acha que a rotina da criança caiçara é igual à rotina de vocês? Por que é diferente? A cultura dele é igual à de vocês? Então, você vai colocar aí por que existe essa diferença, tá certo? Se a rotina é igual, se é diferente, por que é? Quarta questão. Ainda em grupo, que não pode ser, mas vai ser na sua casa, com a sua família. Imagine que a família da criança Caiçara recebeu uma proposta para vender suas terras e se mudar dali para a cidade. Coloque-se no lugar da criança Caiçara e exercite a empatia para responder como você se sentiria com a responsabilidade de viver com sua família na cidade. Você seria favorável ou contra a venda? Justifique a sua resposta. Então, olha só. Você concordaria que a família Caiçara morasse para a cidade? Vocês acham, depois de tudo que a gente leu, que a vida da criança Caiçara ia ser igual aqui na cidade? Se ele ia ter algum prejuízo com a cultura que ele tem, que a família dele tem? Então, você vai colocar aí se você concorda ou não e o porquê, tá bom? Agora, olha só. Pause o vídeo, responda, tá certo? Só deixa o que você não conseguiu realmente, que aí a gente faz na correção, tá bom? Ó, todas as respostas estão lá naqueles dois textinhos que a gente leu, que é o adulto Caiçara falando e a criança Caiçara, tá bom? Então, ó, pause o vídeo que tia volta já, tá? Olá, turminha, conseguiram responder? Então, vamos para a nossa correção. Então, ó, a primeira pergunta era: com base no primeiro texto, explique como o homem caiçara obtém os alimentos dele e da família, tá certo? Então, ó, ele pesca o peixe e planta os alimentos. Basicamente, ele tira tudo da natureza, tá certo? Então, ele não precisa ir para supermercado comprar tudo como a gente, tá certo? Segunda questão, ó. Com base no segundo texto, que era sobre a criança caiçara, o que é que ela fazia nos sábados? Qual era a rotina dela no sábado? Elas descansam e brincam, visitam os amigos, se divertem, correm pela praia, nadam no portinho, pescam no rio, sobem no pé de açaí, se lambuzam com os frutos. Essa era a rotina que estava lá no texto da criança, tá certo? Acertaram, ó. Coloca o Czinho de certo. Essa resposta era pessoal sua, tá certo? Essa resposta era a resposta pessoal da sua família, tá certo? Então, tia vai explanar para a gente ver. Tia vai explanar falando sobre ela. Então, olha só. Como eu obtenho meus alimentos? Eu compro no supermercado, né? Aqui na cidade, a gente compra tudo. Até as verduras, a gente não consegue plantar. A gente não tem local na cidade para plantar. Algumas pessoas fazem algumas hortas em casa, mas não é tudo. Então, a maioria de nossa alimentação ela é comprada, tá certo? Compare a resposta dada por esta pessoa com a rotina do pescador. É diferente a rotina dele? Sim, demais. Eles plantam o próprio alimento, eles constroem as ferramentas deles, eles constroem as coisas deles. A gente não. A gente
constrói pouca coisa e compra mais pronto, porque a vida da cidade é muito corrida. A cultura da cidade é diferente. Então, a gente compra o que a gente precisa, né? Letra B. Nós tínhamos que responder qual a diferença entre a rotina de um dia de sábado de uma criança caiçara e de uma criança normal. A diferença está que todos os sábados ele vai para a praia, né? A gente não vai todo dia para a praia. A rotina da gente é diferente. A gente não sobe todo dia em árvores, nem as crianças. Tem criança até que nunca subiu em uma árvore. Então, assim, a diferença é que a criança caiçara, ela tem mais contato com a natureza. E a gente não. A gente na cidade tem menos contato com a natureza, tá certo? Nós temos mais contato com tecnologia, com outras coisas que as crianças caiçara não têm, tá certo? Pronto, a última resposta, a quarta questão. Você, coloque-se no lugar da criança caiçara e exercite a empatia. Para responder como você se sentiria com a possibilidade de viver com a sua família em outra cidade. Então, se eu morasse num lugar como uma criança caiçara e tivesse que ir para a cidade onde eu ia ter que ficar presa em casa, onde eu não ia poder sair por conta dos perigos da cidade grande, onde eu não ia ter praia todo dia para tomar banho, árvores, eu ia ficar muito triste, porque a vida, a cultura das crianças caiçara é mais livre, e a da gente não é tão livre por conta um pouco da falta de segurança das cidades grandes, tá certo? Entenderam? Olha só, pessoal. Aqui estão as atividades, né, que nós vamos fazer. Para casa, você vai, responder a página 117, né, que é a questão com a sua família, tá certo? Você vai responder. E agora, nós vamos assistir um vídeo sobre a vida dos caiçara. É muito legal, tá certo? Então, vamos assistir agora, para a gente se aprofundar no assunto. E aí, turminha, não foi legal o vídeo? Gostaram? Então, olha só. Até a próxima aula, tá bom? Tchau! Ser caiçara é ser habitante do litoral de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro, é ter intimidade com o litoral, com as coisas do mar, com a terra, o nome dos peixes, conhecer as técnicas relacionadas à pesca, conhecer o nome das árvores como quem conhece um amigo, saber das utilidades, das funções e estruturar a vida nesse ambiente em que o Brasil se encontra com o mar. A cultura caiçara está desaparecendo, infelizmente está sumindo porque os filhos dos caiçaras, os netos dos antigos pescadores já não trabalham mais nessa área e vão aos pouquinhos esquecendo a história de seus antepassados, as técnicas de como fazer uma canoa, de como costurar uma rede. A gente vê, por exemplo, desaparecer o conhecimento sobre ervas medicinais, que ervas que servem para determinadas doenças. Os mais velhos sabem disso muito bem, já as gerações mais novas acabam esquecendo e um patrimônio cultural de séculos vai aos pouquinhos desaparecendo. É preciso ter orgulho de sua história, de suas raízes culturais e valorizar os que os mais velhos sabem e que ainda podem deixar para eles como conhecimento, como bagagem cultural de um outro período, de outros anos, mas que tem uma intimidade com a natureza que acaba se perdendo nos dias de hoje. A caiçarada tem esse papel muito positivo de mostrar o que o caiçara sabe ainda de danças, de músicas, de culinária e até mesmo de técnicas de trabalho, né? Técnicas de subsistência que não pode desaparecer. Eu espero que a caiçarada cresça ainda mais, que vá mostrando para
os habitantes daqui de Ubatuba e também para os turistas a peculiaridade do caiçara de Ubatuba, porque Ubatuba tem um caiçara também, como todo o estado de São Paulo tem, mas aqui é um pouquinho diferente, porque aqui tem um vínculo muito mais estreito com o saber do Tupinambá.